Não tem como você levar uma vida em humildade. Vida em humildade não é não ter dinheiro, só para ficar claro. Vida em humildade não é você ficar para baixo, de cabeça baixa, ser coitado. Vida em humildade é você não deixar o coração orgulhoso, não se achar melhor do que ninguém. Se tiver que pedir perdão, você pede. Se tiver que ser repreendido por quem sabe mais do que você é repreendido. A vida de humildade é você saber exatamente qual é a posição de cada um, saber quem é você. Sabe o que é uma expressão de humildade? É uma coisa simples. Eu estou até botando isso no livro, vou adiantar aqui. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos na nossa sequência esperada, super pedida de Provérbios. E hoje nós estamos no capítulo 15. Capítulo 15, lendo na versão King James. Para mim, é um privilégio poder, aqui no Brunecast, estar discutindo o livro de Provérbios, aplicando no nosso dia a dia. Quanta gente tem mandado testemunho, depoimentos de transformação, de entendimento, de mudança de comportamento, depois que a gente começou essa série. Tá devagar, mas tá indo, né? Estamos hoje aqui no capítulo 15 de Provérbios e também no nosso episódio 15 da série, tá bom? O livro de Provérbios é um livro muito especial, escrito por Salomão, filho do rei Davi, considerado o homem mais rico e mais sábio que já existiu na Terra. Isso tem um motivo. Deus falou que ele era o homem mais sábio e mais rico. E tem mais. Ele caprichou em alguns capítulos. E eu acredito que o capítulo 15 é um desses capítulos caprichados de Salomão, porque ele já começa com uma pérola. Já começa com uma pérola no capítulo 1, versículo 1, aliás, e que é aplicado para muita coisa. E esse versículo 1 do capítulo 15, que a gente vai começar a ler, mudou muita coisa na minha vida, porque eu sempre fui um cara muito estourado, muito nervoso, e quando eu percebi que isso me fazia muito mal, eu comecei a mudar um pouco a minha forma de tratar. Porque quando você fica nervoso com um motivo, né, de vez em quando é uma coisa, nós somos seres humanos. Quando você vive nervoso e não sabe controlar o que fala, aí é outra coisa. Isso aqui é muito, muito importante você saber, tá? Que eu sei diferenciar bem o que é o ser humano, que é um ser emocional, que às vezes se emociona para o bem ou para o mal, mas também eu sei o que é já um desvio de conduta. E sobre isso nós vamos falar já trabalhando aqui o versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Tem 1000 exemplos que a gente pode dar disso aqui. Um exemplo é: a pessoa tá no trânsito e começa a gritar comigo: seu vagabundo, filho disso, filho daquilo, pá, 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 pá. Aí você abaixa o vidro e fala: desculpa, senhor, perdoa. Mesmo que não tenha sido culpa sua. A palavra branda desvia o furor. Aquela raiva que o cara tá sentindo vira até constrangimento, dependendo da sua humildade, da humildade da sua resposta. Mas a palavra ríspida desperta a violência. O cara grita contigo e fala: e você é quem para falar assim comigo? Palavra ríspida, o cara vai querer violência, o cara vai querer ficar te cortando, vai parar o carro, vai querer sair para briga. Mas você aplica isso aqui agora em várias áreas da tua vida. Quantas vezes você teve problema, às vezes no casamento, não é nenhum problema no trânsito, no casamento, seu marido ou sua esposa veio com uma discussão, você em vez de dar uma palavra branda para acabar com a discussão, você foi lá e deu uma palavra ríspida, que aí jogou lenha na fogueira, aí explodiu tudo, jogou querosene na fogueira. Né, Cleiton? Aqui entra o como a pessoa fala? Como fala, a palavra que ela usa, porque, por exemplo, às vezes você está falando calmo, mas você sabe ser sarcástico porque você conhece a pessoa. Você sabe muito bem o que, por exemplo, desagrada a esposa ou o esposo. Sim. Aí você usa aquela palavra que a pessoa não gosta. Você falou calmo, a forma foi boa, mas a palavra... Ironicamente. Foi irônica, exatamente. Ela sabe que você está falando aquilo... Por exemplo, se você falar assim... eu sei as palavras que deixam a Janine chateada, né? Então eu falo assim: não, Janine, eu posso estar falando calmo isso, ó. Janine, inclusive você é perfeita. Se eu falo isso, ela sabe que eu estou sendo irônico. Aí já vira briga. Então eu falei calmo, não é só Sim. o como. Porque o como foi bem, eu falei calmo, não gritei. Mas eu usei a palavra que eu sei que ela fica: perfeita é você! E aí começa, tá? E você pode ver, por exemplo, eu quando comecei a fazer o que eu faço, eu tinha, vamos botar aqui em quantidades, dos 100% de seguidores,
10% eram haters. 10%. Então, tipo assim, se eu tinha 1 milhão de seguidores na época, 100 mil de alguma forma me atacava. 100 mil. Qualquer coisa que eu botava, vinha alguém e falava assim, mas não tá bem assim na Bíblia, não. Mas esse que... Ué, tá andando de avião particular? Não sei, nem sabe que, o cara mandou me buscar, que é emprestado, que... Não quer nem saber. As pessoas só batendo, só condenando. Você é um herege, você não sei o quê. E blá, blá, blá. O que eu fui fazendo? Nada. Qual foi a minha reação? Nenhuma. Porque quando eu não dei resposta, eu não joguei lenha na fogueira. Hoje, o meu nível de haters é menos de 1%. É menos de 1% o meu nível de haters, porque o hater já sabe que a violência nunca vai ser despertada nos meus conteúdos, nas minhas respostas. Então a palavra branda de juiz furor é um dos maiores princípios de comportamento de vida em paz, inclusive está entrando no meu livro novo que eu estou escrevendo sobre isso, sobre os princípios milenares. Então, grave isso aqui, porque já começou poderoso. Versículo 2. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Você vê muito isso na internet, Wesley? Muitos sábios acompanham. Mas você vê que muita gente insensata tá na internet também, tem certa audiência, só fala besteira, só fala tolice. Com certeza. E tem gente assistindo. Por isso que ele está falando. A culpa é do tolo que fala ou dos tolos que assistem? Forte. É dos que assistem. Vamos deixar uma enquete aqui pro pessoal do Spotify responder essa pergunta. Vamos lá. Qual é a pergunta? Se a culpa é dos que falam ou dos que ouvem. A culpa é dos que falam ou dos que ouvem? Ou seja, é o tolo que fala que é o culpado ou os tolos que estão escutando o tolo que são os culpados? Mas olha só, nós diz que a língua dos sábios torna o ensino interessante. Isso quer dizer que se torna um ensino interessante, quer dizer que o ensino por si só às vezes é chato. A maneira que ele fala, né? É, a forma que ele explica. Então olha só, o ensino só serve na boca do sábio. Na boca do insensato vai ser fonte de tolice. 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Ou seja, você pode achar que aquilo que você está fazendo de mal, ainda que escondido, não está sendo visto. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele funciona como aquele olheiro de futebol que fica escondido numa pracinha normal, vendo os garotos jogarem. Ele é olheiro de um grande clube e os meninos não têm a mínima ideia que ele está ali. Os garotos estão jogando futebolzinho de sábado sem saber que podem estar sendo vistos por um cara que pode abrir a porta, por exemplo, no Barcelona para eles jogarem. Assim como quem faz o que é certo. Às vezes acha que não tem ninguém olhando que ele está fazendo o que é correto. E Deus está vendo e vai recompensá-lo. Por isso que é importante você não fazer o bem só porque os outros estão olhando. Porque Davi foi escolhido lá no palácio para tocar para Saul, porque ele fazia o bem todo dia sem saber que estava sendo visto. Um funcionário do palácio passava, via que ele era sisudo em palavras, que ele se vestia bem, que o Senhor era com ele, que ele era varão de guerra, que ele tocava bem o instrumento e aconselhou, olha, é melhor chamar Davi o Belemita aqui. Então, perdão, aquilo que você faz de bom e de mal está sendo visto. 4. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. Sabe uma coisa que eu percebi esses dias? Que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Eu acabei a apresentação... Eu falo em público há muitos anos. Janine me acompanha em tudo. Né? Viaja comigo, vai nos cursos, nas apresentações, nos tours. E aí eu acabei o tour, se eu não me engano, foi o de Porto Alegre ou de Curitiba. Foi agora desse do Sul. Aí quando eu voltei pro camarim, lá onde a gente se arrumava, ela me abraçou e falou o seguinte: puxa, você nasceu para isso. É muito bom escutar você. O óbvio de uma esposa pro esposo. Sim. Aí você fala, tá bom, obrigado, não. Entrou como um bálsamo na minha alma. Deu uma renovada, né? Deu uma renovada, palavras tão simples. Só falou que eu fui bem. Parabéns, você nasceu para isso. Porque as palavras bondosas, elas revigoram a nossa vida. Então, o óbvio precisa ser dito. Você ama alguém? Fala que ama. A pessoa fez alguma coisa certa? Fala, caramba, você acertou, parabéns. Porque as palavras bondosas, elas servem para isso, para revigorar o dia da pessoa, a vida da pessoa. Mas o falar perverso desanima o espírito. Quando a pessoa está extremamente desanimada, é por causa do falar perverso. Imagina a mulher que está casada 30 anos com o marido com falar perverso.
O cara reclama de tudo. A mulher lava a louça o dia todo, lava o banheiro, arruma as coisas, deixa a comida pronta para quando ele chegar do trabalho, o cara chega e reclama que o frango tá com tempero que ele não gosta. Pô, a mulher fala assim, e o banheiro que eu lavei, pô? E a cozinha que eu fiz? E eu botei as crianças na escola, fiz tudo por causa do frango, esse cara tá endemoniado, pô? Então, a gente precisa aprender a se colocar no lugar dos outros. E Salomão é um especialista disso. E o engraçado de Provérbios, eu não sei se vocês já entenderam até aqui, mas qual é a maior observação de Salomão em Provérbios? Duvido vocês acertarem. Já leu até o capítulo 15. Todo Provérbios, ele basicamente bate nas mesmas coisas. Ele traz o bom e o mal de cada Exatamente. Mas a maioria das coisas boas e mais sai da onde? Da boca. Da boca. Vou falar, né? Sempre ouvi falar. Você pode ver que a maioria das coisas, ele está falando de como você fala. Na boca do sábio está tal coisa, mas na do perverso está não sei o quê. Na língua do inteligente está tal... Mas no temor do Senhor... A resposta é sempre assim. O poder da língua, o poder do que você fala é muito forte em Provérbios. É um princípio muito forte para Salomão. Fiquem atentos a isso, tá? Que é uma grande dica. 5. O tolo despreza as orientações do seu pai. Mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Ó, um tempo atrás, uns 3 anos atrás, meu pai chegou para mim e falou assim, Thiago, eu queria conversar contigo e tal. Ó, eu gostaria, pô, eu tenho 41, eu tinha 38. Já tinha 15 anos de casado. Meu pai marcou essa reunião comigo para ir lá em casa e falar o seguinte, ó, eu gostaria que você parasse de tomar refrigerante, que você diminuísse o açúcar, que você não sei o quê, porque eu estou muito preocupado com a saúde dos meus filhos, eu quero que todo mundo viva bastante, e eu vi uma reportagem, tá bom, pai. Sabe o que eu fiz? Segui as orientações do meu pai. Era viciado em Coca-Cola. Hoje eu tomo ainda, mas assim, uma vez por mês, uma latinha, sabe, de Coca Zero, máximo. E cortei o açúcar mesmo. Parei de tomar café com açúcar, não sei o quê. Porque a Bíblia diz que o tolo, ou seja, o insensato, aquele que não tem sabedoria, o burro, despreza as orientações do seu pai. Mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Então eu demonstro sabedoria não é quando eu falo bonito, não. É quando eu sigo as orientações de quem manda. Quando eu sigo as orientações de quem sabe mais do que eu. Quando eu obedeço os princípios. 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem preocupação. Forte isso aqui. Tá forte demais, né? Isso é muito forte. Olha só, a casa do justo contém grande tesouro. Ele está falando de tesouro financeiro aqui? Não. Claro que não. Está falando o seguinte, a família do cara está guardada, ele tem paz para dormir. Porque, ó, sabe por que eu sei que ele está falando aqui do sono? Sabe por que eu sei que ele está falando da paz de espírito? Porque ele fala assim, ó, a casa do justo contém grande tesouro. Aí, como o Wesley falou, o provérbio sempre traz os dois lados, né? O contrário de grande tesouro é preocupação. Você fica sem dormir, fica roendo unha, fica com gastrite, fica psicossomatizando, né? Tal. Ou seja, eu tenho certeza que aqui Salomão está falando assim, ó, seria o seguinte, ó, a casa do justo contém grande paz de espírito. Harmonia. Todo mundo dorme bem. Todo mundo está em paz, independente das situações. Mas os rendimentos dos ímpios, pode até cair no rendimento, o dinheiro está caindo lá, mas traz grande preocupação. O rendimento não compra paz, né? Nunca. A única coisa que traz paz para o ser humano é estar bem com Deus. Depois de estar bem com Deus, Deus vai te encaminhar para outras vias, sabedoria, inteligência emocional, perdoar, etc. Mas primeiro estar bem com Deus. É a única fonte de paz. 7. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Vou repetir, as palavras dos sábios divulgam conhecimento. Tudo que a gente vai divulgar, se a gente está do lado da sabedoria e não do lado dos insensatos, a gente vai divulgar o que instrui, divulgar o que ensina, porque os lábios dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não é assim. Por exemplo, o coração do insensato ele tem uma informação, mas ele não passa para ninguém. Quando alguém me para, às vezes, na rua, quantas vezes aconteceu isso? Esse dia eu estava no aeroporto, o cara teve 5 minutos do meu lado esperando a fila do avião e falou assim, Thiago, você me explica os 3 passos de tal coisa, que é uma coisa que eu falo no meu curso que é cobrado. Sabe o que eu fiz? Dei tudo de graça para ele. Meu irmão, é assim, ó, pega aí. Pá. Obrigado, irmão, mudou minha vida. Porque o coração do sábio não consegue negar o conhecimento, ele divulga conhecimento. Mas o sensato fica escolhendo, não, vou falar isso aqui não. Isso aqui eu vendo, não dou. Não vou dar esse conselho, não. E acaba se tornando insensato por causa disso.
Aliás, você vê que geralmente o conhecimento, a sabedoria está num lugar e você tem que ir lá buscar. Dificilmente você encontra as coisas boas no lugar que você está hoje. Você tem que geralmente sair da tua zona de conforto e ir para um lugar buscar o próximo nível. Versículo 8, voltando aqui à nossa matéria de hoje no Brunecast. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas o coração dos justos é o seu contentamento, ou seja, é o seu prazer. Já viu gente que é ímpia, mas quer dar oferta na frente de todo mundo para falar que está dando? Então, e aqui é interessante porque, exemplo, poderia falar, o Senhor despreza ou não liga. Não, ele detesta. Ele não gosta que é feito. Caim, né? Exatamente. De quem é ímpio, ou seja, de quem não leva a vida com Deus. Mas o que é oferta e sacrifício? Eu entendo o seguinte, é o cara que dá dinheiro, que faz jejum para mostrar que está fazendo, tem uma vida toda errada, mas quer mostrar para os outros que faz. Deus detesta isso. Mas o coração dos justos é o seu prazer, ou seja, o justo nem entregou oferta, só tem um coração bom, Deus já ama. Aliás, a gente tem que fazer um Brunecast sobre oferta. Muita gente me pede trazer um entendimento para as pessoas. Trazer um entendimento sobre isso. Aliás, então, se você... Onde é que as pessoas podem comentar se querem... Aqui embaixo tem uma área dos comentários, tá escrito, deixe aqui seu comentário. Aí você bota aí, se você tem interesse em ter um Brunecast sobre dízimos e ofertas, pra você entender se isso é bíblico, não é, até que ponto é, o que fazer, o que não fazer, tá bom? 9. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Olha, há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem. Gente, o caminho do bem não é para você ser bonitinho, não, é para fugir do severo castigo. E quem não suporta ser repreendido encontrará a morte. Quer viver? Ame a repreensão. Versículo 11. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Ou seja, ele sabe tudo. O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. Quem não gosta de correção e quem não busca a ajuda dos sábios é escarnecedor. Foge dessa pessoa. Foge do escarnecedor, porque o sábio, ele busca correção e busca conselho de quem sabe mais do que ele. 13. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. 14. O coração que sabe discernir busca conhecimento. Todavia, a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Forte. De novo, tem a ver com o que você fala, né? 15. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito. Todos os dias são tristes para quem mantém o coração aflito. Mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma, não alegrar o corpo. Quem geralmente busca o prazer do corpo, aflige a alma. Mas para quem busca prazer da alma, restringe o corpo. O que seria esse alegrar a alma? Como que a gente pode materializar isso? A alma tá teus sentimentos, tuas emoções, teu intelecto, tuas vontades. Então, o caminho da alma são as emoções. Você precisa colocar suas emoções em ordem para não ter a aflição que te leva para esses todos os dias tristes. O que é colocar a alma em ordem? Tem que perdoar alguém? Perdoa. Você está num dia bem, que você tá sem notícia ruim, tá tudo bem hoje, leva sua esposa, se você ou seu esposo, no melhor restaurante que você quiser, aproveita, entendeu? Trata quem você ama com muito carinho, seja compreensivo, ou seja, alimentar a alma é isso, é você colocar, é você adubar a terra do seu coração, sabe? Preparar para o plantio e para a colheita. 16. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Aí muita gente fala o seguinte: então quem é rico é infeliz? Não é isso que a Bíblia está falando, não, ô infeliz. O que a Bíblia está falando é o seguinte: que é melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor, ou seja, eu não roubo, eu não minto, eu não engano, eu não me prostituo, eu não faço nada, eu pago meus impostos, eu não faço nada que é contra a lei. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. Mas se eu vou ganhar dinheiro não temendo ao Senhor, ou seja, quebrando esses princípios,
eu vou viver infeliz. Eu vou até ter dinheiro, mas vou ser infeliz. É disso que a Bíblia está falando. O foco é o temor no Senhor. E muita gente usa isso para justificar. Não, mas é melhor ter pouco. A Bíblia fala. As pessoas, desculpa, gente, mas são tão ignorantes, tão burras, desculpa a palavra, mas é que é a verdade, que elas acham o seguinte: entendi. Então, se eu tiver pouco, eu vou ser feliz. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Se você tiver pouco, você vai ter só pouco mesmo. Ser feliz ou não tem nada a ver com quanto você tem. Tem gente que tem muito e é infeliz, tem gente que tem pouco e é feliz, e o vice-versa também acontece. Tem gente que tem muito e é muito feliz, tem gente que tem pouco e é tristíssimo. Mas a Bíblia está falando que é melhor. Sim. Em comparação, é melhor você ter poucos bens. Engraçado que não diz que é melhor você ser pobre. Exatamente. Porque a pobreza traz muita tristeza. É melhor ter pouco. Né? Eu tenho só uma casa, eu tenho só esse carrinho. Eu tenho pouco, mas tenho. Mas no temor do Senhor, do que ser rico. Ou seja, tenho 3 casas, 4 barcos, 2 aviões, mas sou infeliz. Porque não foi no temor do Senhor que eu conquistei aquilo. Tiago, aproveitando que a gente está nesse assunto, será que você pode explicar pra gente aquela passagem quando Jesus encontra o jovem rico? E muita gente confunde essas coisas. Quando Jesus chama o jovem rico, primeiro, era um chamado pessoal. As pessoas transformam aquilo num chamado geral. Tipo, para quem não lembra a passagem, Jesus encontra com um jovem rico que pergunta para Jesus: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: bom, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então ele fala: tudo isso eu já tenho observado. Eu temo ao Senhor. Então, Jesus falou: então só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Sim? É um chamado para ele? Claro, pô. Para Pedro larga o barco e me segue. Aí você tá largando teu barco aqui hoje? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Para Pedro foi para Pedro. Para Saulo foi para Saulo. Para João foi para João. Agora pro rico é para todo mundo? Era um chamado para ele, porque ele perguntou para Jesus. Exatamente, porque... O que eu faço? Eu faço. Ele não estava fazendo essa pergunta aqui em São Paulo para o Jesus que está ressurreto no céu. Ele estava diante do Jesus da glória em corpo, perguntando: o que eu faço? Jesus faz o teste com ele. Vende tudo que você tem e me segue. Ou seja, você vai ser muito melhor do meu lado. Não é que você vai ser pobre, vende tudo para ser pobre. Não, vem que eu vou te mostrar como é que é ser sustentado pelo céu, onde tem rua de... Aí as pessoas pegam isso, gente. Gente, olha, eu vou te falar. O hater é terrível. Tanto é que Jesus primeiro trouxe para ele o entendimento. Aí ele falou: mas isso eu já tenho depois que ele falou, vende tudo e me segue. Ele não falou tudo e falou: no final vende tudo e me segue. As pessoas não realmente confundem. E outras coisas que as pessoas confundem é que ele iria vender tudo para ficar pobre. Não, ele vai vender tudo para levar uma vida ao lado de Jesus, irmão. Você imagina a emoção. Gente, o rico paga pelo quê? Porque o Elon Musk quer ir para a Lua. João Adib aqui do Brasil está montando o seu primeiro sistema espacial brasileiro agora. Por que esses caras querem fazer isso? Os caras são bilionários. Por quê? Porque o dinheiro, quando ele chega num estágio muito alto, ele é usado para aventuras, para fazer o que ninguém pode fazer. Só que Jesus estava chamando aquele jovem rico para experimentar uma coisa melhor do que ir para a Lua. Sim. E ele não precisava de bilhões. Ele só precisava andar do lado de Jesus. E essa é a grande vantagem de andar com Jesus. O rico e o pobre podem experimentar uma coisa muito melhor do que investir nos astros, de ir para a Lua, não sei o quê, que é andar com ele pessoalmente, vendo os milagres acontecerem. Seria uma experiência que ele não teria, o dinheiro não compraria. Que o dinheiro não compraria. Ou seja, ele estava pagando barato. Exatamente. Ele falou: vende, você tem, das pobres, me segue. A experiência que eu vou te dar vai ter gerações que pagariam trilhões. Quantos bilionários e trilionários pagariam toda a sua fortuna para ter um dia com Jesus pessoalmente? Aquele jovem rico ia viver para sempre com Jesus do lado dele, até a morte de Jesus e a ressurreição. E ele não entendeu a oportunidade. Ele ia pagar barato. Meu Deus. Versículo 17. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Isso aqui é clássico. Ou seja, é melhor você comer um miojinho, como eu comia na época que eu estava quebrado com o Janine, mas a gente se amando, do que eu sei que tem gente que está comendo caviar hoje, escargot, lagosta, mas não tem amor nenhum, é só ódio, está doido para um esfaquear as costas dos outros. Isso aqui é um pensamento clássico, Salomão há 3.000 anos atrás já alertou. 18. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma discussões. Aqui ele volta no versículo 1, que é a palavra branda desvia o furor, só que levando para o lado da paciência.
Se além de você usar palavras brandas, e se você também for paciente, você vai acalmar discussões. A gente tem que lembrar que a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus, é quem pacifica situações, tá? Então grave isso aqui só para você tomar um tei hoje aí. Só para você tomar esse tei aí, tá bom? 19. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe. E tem muita gente da equipe aqui assim. Só obstáculo. Você fala com o Teixeira, você diz, não, difícil, rapaz. Mas é só pegar a lâmpada e levar para ele. Mas é difícil demais, rapaz. Pensa na complexidade de ligar a lâmpada. Eu acho que tem negócio de voltagem, é difícil. O preguiçoso, tudo tem um problema, tudo tem um obstáculo, porque ele não quer fazer. Mas a vereda do justo, ou seja, o caminho de quem vive na justiça, é uma estrada plana, ou seja, nunca tem dificuldade. Vai embora. Mas aqui, eu acho que é bem interessante, Thiago, porque, exemplo, se você chegar para qualquer pessoa e falar, você é preguiçoso, ninguém vai aceitar. Uhum. Mas olha que, como a Bíblia está falando, o preguiçoso encontra obstáculos. Quantas coisas você deixa de fazer no seu trabalho, no seu dia, com justificativas que você dá, com histórias que você conta? Você poderia estar muito mais à frente, avançando, sendo produtivo, mas você não faz porque você conta uma história, você cria uma desculpa, e tudo isso é o obstáculo que a Bíblia está falando aqui. Então você, sim, é um preguiçoso, que é o que a Bíblia está falando. O obstáculo é ela que cria na mente, justificativa, né? O obstáculo é justificar a história que você conta na sua mente. Versículo 20. O filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. O que é isso aqui, gente? Eu sei exatamente o que dá alegria ao meu pai. Por exemplo, meu pai, por acaso, ele está chegando lá em casa. Meu pai mora no Rio de Janeiro, ele vem de vez em quando aqui para São Paulo. Eu sei que ele gosta quando as 4 crianças comem juntos na mesa com ele. Ele gosta de um tempo de oração antes de dormir. Eu sei exatamente o que meu pai gosta. Então, como é que eu faço para dar alegria para ele? Eu já organizo tudo para o nosso dia a dia sair do jeito que ele gosta. Ele não tem que se adaptar. Eu que me adapto a ele porque eu que tenho que dar alegria para ele. Não ele dá alegria para mim. De você honrar seu pai. Exatamente. E o insensato despreza a sua própria mãe. Eu teve um podcast que até viralizou, que eu conto uma história da minha mãe, que eu estava numa reunião assim, de um contrato milionário, a gente assim, com um dos empresários mais fortes do Brasil, uma coisa grandíssima, e o telefone tocou, era minha mãe. E todo mundo apreensivo, reunião com os advogados, aquelas coisas todas. E eu sabia que minha mãe estava me ligando no meio do dia para bater papo do dia dela. Eu pedi licença, saí e atendi. Oi, mãe, ela, Tiago, você não vai acreditar, passei no Carrefour, o preço da salsicha tá um absurdo, eu vou em outro mercado. Eu falei, isso, mãe, vai em outro mercado, não compra assim de primeira, não. Porque não sei o que, tá tudo bem, filho, tá tudo bem, não tá muito frio aí em São Paulo. Não, mãe, tá tudo bem. Não. Tá bom, mãezinha, eu tô numa reunião, depois eu te ligo. Tá bom, filho, beijo, pá. E voltei pra reunião. Meses depois, Deus levou minha mãe morreu, faleceu. E eu lembro quando eu estava no enterro, uma das coisas que eu falei ali pro corpo, né, porque o espírito já estava com Deus, eu falei assim, que bom que eu não te devia nada. Porque toda vez que a minha mãe me ligou, eu atendi. Toda vez que ela me pediu alguma coisa, filho, eu estava querendo um apoiador de prato, que só vende na cidadezinha não sei onde, eu mandava alguém lá e comprar e levar. Então, eu nunca desprezei minha mãe. Então, esse versículo aqui eu consigo entender bem, que o filho sábio proporciona alegria para o pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. E eu sempre tentei ser um filho sábio, mas também eu fui exposto ao livro de Provérbios desde criança. Sim. Por isso, papai e mamãe que está me assistindo, exponha o livro de Provérbios para os seus filhos desde pequenos. O livro de Provérbios é uma escola de vida. 21. As tolices alegram quem não tem um bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Então, assim, o bullying, a zoação, né, os apelidos, quando pega pesado com uma pessoa, fofoquinha, fala mal de alguém. Essas tolices só alegram quem não tem bom senso. Mas a pessoa que tem entendimento, ela prefere atitudes corretas. Sim. Fala, não, cara, vamos brincar, mas é só até aqui. Daqui para ali já está fugindo do respeito. Exatamente. Entendeu? 22. Onde não existe conselhos, fracassam os bons planos. Um dos versículos mais fortes de Provérbios é esse, tá, gente? Só para você saber que isso aqui é um dos versículos que eu mais uso na minha vida. Provérbios 15, 22. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Outra versão diz, fracassam os projetos. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande sucesso, há grande êxito.
Ou seja, você não vai conseguir sozinho, você vai precisar montar um time de conselheiros se você quiser fazer coisas grandes. Quer ter planos grandes? Quer ter projetos que vão dar certo? Onde não existir conselho, já fracassou. Está na Bíblia. Está dando certo há 3.000 anos esse versículo aqui. Sim. Agora, com a cooperação de muitos conselheiros, você vai encontrar o caminho do sucesso. Você é forte ou não é forte, Brasil? Muito. Ou seja, nós precisamos... Eu cheguei até aqui, gente, baseado no conselho de muita gente. Eu corri atrás desses conselhos. 23. Fala. Esse versículo comprova que ninguém faz nada sozinho, né? Porque, eu posso ter um bom plano, mas se não tem conselho, esse bom plano vai fracassar. Vai. Mas, com a cooperação dos muitos conselheiros, há grande êxito. Então, se eu tenho um projeto bom, apresento para os meus conselheiros, 70%, 80%, é grande chance que vai dar certo esse plano. Quer ver um exemplo disso? Quando eu morava em Orlando ainda, lá na Flórida, eu tive uma ideia muito boa na minha cabeça. Falei, cara, eu vou colocar um Instituto Destiny em franquias. Fiquei 4 meses escrevendo o projeto e falei, cara, vamos explodir, não tem como. Tem uma franquia em cada capital do país, vamos abrir aqui na América, vamos abrir na América Latina, Argentina. Comecei a sonhar, vai ser muito grande. Tinha acabado de voltar de um evento em Angola, a gente lotou um evento em Angola. Falei, nossa, vamos botar Instituto Angola, vou abrir franquia. 4 meses sonhando, escrevendo páginas e páginas de projeto. Aí eu falei, bom, agora está na hora de começar a execução. Falei, mas antes eu vou pedir conselhos. Como o Flávio Augusto, né, desde essa época já era meu amigo, era meu vizinho, eu liguei para ele e falei, vamos tomar um café que eu quero te mostrar um negócio? Eu liguei para o Flávio, nos encontramos para um café lá em casa e mostrei o projeto para ele. Ele pegou assim, em 2 minutos, leu e falou, vai dar errado. Aí eu falei assim, cara, só pode o inimigo querendo me desanimar, né? Que não é possível. Falei, claro, não, você não entendeu, você nem leu tudo. Ele falou, li que sim, cara, isso aqui vai dar errado, isso aqui já não se usa mais, isso aqui vai dar problema na hora que os caras começarem a comprar franquia, você não pode prometer isso aqui que você está prometendo, porque você não sabe ainda como vai ser a lucratividade. Ó, isso aqui que você escreveu aqui, esse número 3 aqui é um sonho, mano, esquece. Você tem base para falar isso aqui, ou seja, você tem provas que isso vai acontecer. Ou seja, em 2 minutos ele desarmou todos os meus planos, eu desisti de fazer, relutante, eu fiquei uns 3 dias com raiva dele, lógico, e depois eu falei, cara, eu vou seguir os conselhos, cara, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu ia perder tempo e muito dinheiro se eu tivesse tentado lançar esse projeto. Aí é um exemplo que você foi repreendido? A repreensão é um pouco mais forte. Eu sou repreendido em várias coisas, por exemplo, meu pai e Janine são especialistas em me repreender. Tipo assim, cara, você não era pra ter falado isso. Na palestra você brincou demais. Aí dá vontade de falar assim, eu brinquei, mas todo mundo riu, né? Mas foram 4.000 pessoas, né? Dá vontade de você ser orgulhosinho. Mas, cara, você tem que segurar e amar a repreensão. Não, tudo bem, meu amor. Quando é a Janine me repreendendo, eu vou segurar a brincadeira. Quando é meu pai falando, Thiago, você tem que ser mais espiritual, você tem que alguma coisa. Tá bom, pai, desculpa, na próxima eu vou levar mais pra esse lado. Ou seja, repreensão quando o cara para e fala, você errou. Nesse caso aqui do Flávio foi mais conselho. Ó, se você fizer, vai dar errado. Faz assim que vai dar certo. Ele te deu um conselho com sabedoria, né? Exatamente. 23. Expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho certo na hora necessária? Como faz bem o conselho certo na hora necessária? 24. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. Fortíssimo. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto mantém intactos os limites da propriedade da pobre viúva. Ou seja, quem é arrogante pode ter dinheiro, vai cair, mas quem é humilde, ainda que seja uma pobre viúva que não tenha nada, os limites da sua propriedade vão ficar intactos, ninguém toca em você. E isso tá ligado àquilo que fala que o verdadeiro evangelho é que cuidam dos órfãos e das viúvas ou não? Eu acho que aqui é mais um sentido figurativo de que não importa a sua situação de miséria, de pobreza, de necessidade, quem cuida das tuas propriedades é Deus. Mas se você for arrogante, mesmo que você tenha muitas propriedades com seguranças, ainda assim você vai perder. E aqui fala que o Senhor derruba a casa. É o Senhor que faz. 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira das palavras sinceras ditas com bondade. O avarento coloca a sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. Caramba! Quantos exemplos já viu em filmes de história real de gente que botou toda a família em apuros porque se meteu em ganho fácil, se meteu em estelionato, se meteu em suborno, se meteu em dinheiro. Gente, não coloque sua vida e a vida da sua família em apuros.
Você precisa repudiar tudo que é ganho fácil. Repudiar tudo que não é honesto. Repudiar tudo que não é para você. Repudia, expulsa da tua vida, que assim você vai estar protegendo você e toda a sua casa. 28. O justo medita antes de responder. De novo se conecta com o versículo 1, que é a palavra branda desvia o furor. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. Ou seja, você precisa ter cuidado com as palavras. Você não pode falar na hora e tudo o que você pensa. 29. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração do justo. Isso aqui é lindo. O perverso pode fazer o que quiser, que Deus está longe dele, não está nem vendo. Mas os ouvidos dele estão inclinados para as orações de quem é justo, de quem pratica a justiça. 30. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Gente, isso aconteceu muito comigo. Eu estava num dia muito ruim. Eu estava num dia péssimo e um amigo vi passar um café lá em casa das 5 da tarde, passar lá tomar um café, mudar meu espírito, assim, animar meu coração, me trazer uma boa notícia. Às vezes uma boa notícia totalmente discrepante em relação a má notícia é terrível. Sim. Essa boa notícia aqui é nada perto da má notícia, mas por ser uma boa notícia, revigora o coração. 31. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. De novo, aqui diz que a repreensão te leva para a sabedoria. Quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa. Mas quem compreende a repreensão adquire mais entendimento. Por último, a sabedoria ministra o temor do Senhor e a humildade antecede a honra. Gente, esse último versículo a gente precisa gastar um tempo aqui. Na sabedoria, a sabedoria é o temor do Senhor. Quanto mais temor do Senhor você tem, mais sabedoria você vai ter. E a humildade sempre vai anteceder a honra. Ou seja, se você trabalhar para ser uma pessoa humilde, você está criando o salão onde a honra vai se manifestar. Você está preparando o caminho para a honra vir. Não tem como você levar uma vida em humildade. Vida em humildade não é não ter dinheiro, só para ficar claro. Vida em humildade não é você ficar para baixo, de cabeça baixa, ser coitado. Vida em humildade é você não deixar o coração orgulhoso, não se achar melhor do que ninguém. Se tiver que pedir perdão, você pede. Se tiver que ser repreendido por quem sabe mais do que você é repreendido. A vida de humildade é você saber exatamente qual é a posição de cada um, saber quem é você. Sabe o que é uma expressão de humildade? É uma coisa simples. Eu estou até botando isso no livro, vou adiantar aqui. Uma tentação que o diabo sempre traz para te deixar orgulhoso é você admira muito alguém e você é muito menor do que essa pessoa, você admira ela. De repente Deus começa a se levantar e você vira maior do que essa pessoa, aí você começa a querer desprezá-la de alguma forma para você poder se sentir superior. Então você aqui está abrindo mão da humildade. Ou você começa a tentar querer ensinar essa pessoa. De alguma forma você tenta ficar maior. Isso aconteceu comigo, uma pessoa que eu admirava muito. Eu comecei a ficar mais influente que ela nas redes sociais. E eu fiquei tentado a passar ela para trás no sentido de agora aprende comigo, agora vê quem está na tua frente. Foi só uma tentação, graças a Deus. Eu não deixei isso se implantar no meu coração. E eu continuo até hoje escutando essa pessoa da mesma forma que eu admirava ela antes. Porque Deus usa muito ela, porque eu não deixei que os números, eu não deixei que a influência fosse maior do que o meu temor de Deus. Então, isso aqui é um exemplo prático de que o inimigo é muito sutil. Suas emoções não falaram mais altas do que o princípio, exatamente. Então, repetindo, a sabedoria ministra o temor do Senhor e a humildade antecede a honra. Teve alguma coisa que você fez nesse acontecimento? Porque acontece muito, por exemplo, em família. Ah, tal família tem tal condição, aí precisa da ajuda de outra. Aí essa outra família aumenta a condição financeira e tal, aí começa a desprezar os familiares. Qual que é a chave para virar? Olha, primeiro foi o estado do meu coração. Eu falei, eu tenho que tirar isso do meu coração. Orei, pedi perdão a Deus só por ter sido uma tentação, apesar de não ter feito nada, ou seja, não pratiquei as intenções do coração. Mas depois comecei a honrar essa pessoa. Eu lembro que eu liguei para ela e estabeleci um valor mensal que eu iria doar para ela, como uma forma de honra. E também tudo que eu podia fazer para honrá-la, sabe? Assim, um dia eu fui viajar, levei ela comigo com toda a honra. Essas coisas. Comecei a honrá-la publicamente. Foi mais ou menos isso. Basicamente você fala assim, essa pessoa te serviu como conselheiro até aqui, agora quem sabe sou eu.
é aqui que está o orgulho. Não. Vou continuar aprendendo, vou continuar de cabeça baixa, ela sabe muito. E não é porque eu tenho um resultado maior que Deus tem me abençoado, às vezes financeiramente mais, que ela é burra e eu não sei. Então, na hora eu tirei esse sentimento do coração. E como equilibrar isso até aquela frase que, tipo, essa pessoa serviu até aqui, agora eu preciso de outras pessoas que me ajudem a crescer mais ainda. Mas é o que está acontecendo. Eu escuto agora outras pessoas além dele, só que eu não deixei de honrá-lo. Uhum. Quando eu posso, eu honro, eu mando uma oferta mensal e tudo. Se eu posso chamá-lo para um evento meu, eu chamo, mas eu estou escutando. Agora eu estou em outro nível aqui. Agora eu estou escutando outras pessoas. Agora a minha mesa está se enchendo com outros mentores também. Mas eu não desprezo, eu não cuspo no prato que eu comi. Essa é a praticidade da coisa. Bom, gente, já quase 1 hora de podcast aqui. Nós estamos no Brunecast, episódio 15 da série Provérbios. Nós falamos hoje sobre Provérbios, capítulo 15. Foi tremendo, um dos capítulos realmente mais fortes de Provérbios. E eu quero pedir para você fazer um print. Se você realmente gostou, faz um print. Sobe no story do teu Instagram, coloca o link para o pessoal assistir, pega o link aqui na descrição desse vídeo, manda no seu grupo de WhatsApp, Telegram, distribui. Todo mundo precisa saber que o Brunecast está no ar e que esse capítulo 15 de Provérbios foi fortíssimo. Eu desejo para você paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast. Valeu, pessoal! Valeu!